Olá, Undertalezados, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, eu tô aqui pra finalmente falar sobre o Murder Time Trio. Exatamente, depois de falar sobre tantas AUs, tantas fangames, por que a gente não falar de um conceito da comunidade? Porque o Murder Time Trio não tem uma história ao certo, mas é um conceito da comunidade que pode ter até inspirado várias obras. E também é um negócio muito interessante porque tem várias curiosidades, fatos e dicas do que gerou essa formação, quem gerou essa formação, que seria uma formação na intenção de fazer os três Sanses que mais geram calamidade e que são populares da fanbase juntos para causar mais mal ainda. Mas afinal de contas, pessoal, qual é essa formação, quem tá por trás de tudo isso e qual é o real propósito do Murder Time Trio? Bem, isso vocês verão exatamente nesse vídeo. Então se você tá interessado, senta aí, pega um lanchinho e vamos nessa! Para início de conversa, pessoal, eu já quero deixar muito claro que eu vou dividir o vídeo em tópicos. O primeiro tópico vai ser a formação do trio, contando a história e qual que é a formação, quem são os Sanses presentes no Murder Time Trio. Depois disso, pessoal, eu falarei um pouquinho sobre a combinação desses Sanses, como que eles combinam e como que eles podem atuar juntos. E para finalizar, eu falarei as curiosidades do Murder Time Trio. Estamos de acordo? Se sim, então vamos começar pela formação do Murder Time Trio. Bem, pessoal, tudo começou em um momento no multiverso, onde Nightmare Sans queria um trio. Ele queria Sanses que pudessem lutar por ele, que pudessem ajudá-lo a causar mais e mais sentimentos negativos. Até porque podemos concordar que Nightmare não é de lutar muito, ele prefere usar muito mais a tática da manipulação para se beneficiar no final, como ele fez no Underverse. Levando em conta isso, pessoal, o Nightmare tinha o plano de criar Sanses que pudessem lutar por ele, mas afinal de contas, criar Sanses não seria muito útil. Afinal de contas, ele já tinha o seu exército de Papyrus e isso não era lá o que ele queria. Ele queria Sanses que já tivessem uma carga negativa, já tivessem uma história trágica, Sanses que ele pudesse seduzir, Sanses que ele pudessem se identificar com ele. E foi assim que ele foi atrás de juntar o Murder Time Trio. Assim, pessoal, apesar de estar por trás de tudo, o Nightmare queria começar encontrando um Sans que tivesse uma boa força de vontade, uma boa liderança e uma boa experiência. Um Sans que não é tão sofredor não, que na verdade se diverte. Afinal de contas, isso ajudaria ele a liderar os outros dois que fossem se juntar a ele. Nesse caso, nada melhor do que encontrar Killer Sans. Nightmare encontrou Killer Sans logo após ele matar a humana e finalmente tomar o controle da linha do tempo, ficando sozinho pra sempre. Isso eu expliquei no meu próprio vídeo do Killer Sans que tá aí no card. Levando em conta isso, o Nightmare viu que esse era um Sans caótico, que não ligava pra nada além de diversão, ou seja, um perfeito líder que pudesse ter cabeça para as maiores crueldades possíveis, além de muito ágil e forte, sendo uma mistura perfeita entre um Sans e um humano, o que é basicamente a maioria das linhas do tempo de Undertale e a maioria dos seres mais poderosos das AUs. Nesse caso, ele contratou Killer Sans após ele estar sozinho em sua linha do tempo, prometendo mais diversão e assim prometendo mais possibilidades novas, o que inclusive fez o Killer Sans virar o que ele é, como eu expliquei no meu vídeo. Após isso, Nightmare foi atrás de um Sans que pudesse ter uma boa força psicológica, já tivesse presenciado a dor e já tivesse aprendido a superar ela. Assim, um Sans também com uma grande magia, porque apesar de o Killer ser muito mais habilidoso que seus companheiros, a magia do Killer havia sido reduzida por ele mesmo. Levando em conta isso, ele queria um Sans bem mágico e com uma boa força psicológica, e nesse caso ele pegou um Sans que também tinha uma boa carga de sentimentos negativos e que também estava sozinho, Dust Sans, um dos Sanses mais poderosos das AUs e com mais carga para causar calamidade. Nightmare foi atrás dele e conseguiu seduzi-lo, conseguiu fazer ele se livrar desse ciclo vicioso de sempre matar o humano, atrás de possibilidades novas e atrás de descontar seu ódio em outros humanos e até em outros Sanses.
No final disso, Nightmare já tinha um Sans muito habilidoso e um perfeito líder, além do mais produtivo. Ele já tinha um Sans que tinha uma boa carga de loucura e sentimentos negativos, mas faltava uma última coisa. Ele queria um Sans amedrontador, que causasse medo nas vítimas do trio, fazendo mais e mais sentimentos negativos. Além disso, um Sans com uma violência surreal, uma violência que superasse a de seus oponentes. E nesse caso, ele pensou em Horror Tail. Havia uma linha do tempo de Horror Tail onde Horror Sans teria basicamente enlouquecido. Ele teria literalmente enlouquecido por conta da fome e teria matado todos ali em busca de alimentos desesperadamente, incluindo todos os seus amigos monstros. Ele acabou matando seu irmão, acabou matando a Lisa e por aí vai. Nesse caso, Horror Sans ficou sozinho e sem rumo, totalmente cego pelos sentimentos negativos e pela própria loucura, percebendo só depois tudo que ele tinha feito. Porém, a salvação veio. Nightmare prometeu que tiraria a Horror daquele estado decadente, prometendo que ele provavelmente poderia salvar Horror Sans. Horror Sans aceitou se juntar ao trio se ele tivesse tal salvação, e nesse caso o trio estava completo: Killer Sans, Dusty Sans e Horror Sans, todos juntos e liderados por Nightmare. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da combinação desses Sanses. Por que esses três dão tão certo? Por que esse trio foi exatamente escolhido a dedo pelo Nightmare? Bem, vamos começar pro mais forte do trio na percepção de alguns. Bem, Killer Sans. Killer Sans é a combinação perfeita de um Sans e de um humano da Rota Genocida, o que realmente é algo muito incrível. Afinal, os humanos da Rota Genocida vencem a maioria dos Sanses em vários universos e além disso são muito habilidosos. Além disso, somando a magia do Sans, nós temos uma combinação perfeita, criando inclusive um ótimo duelo com a própria Story Shift Carrier, que inclusive até já foi animado, né? Killer Sans tem uma agilidade surreal, mas a sua maestria é na liderança e na produtividade do trio, o que fez Nightmare tê-lo como seu favorito. Nesse caso, Killer Sans é basicamente o Sans mais habilidoso, é o Sans com mais experiência e é o Sans que contém a maior liderança. Depois, nós temos Dusty Sans, que é o Sans com a maior carga de magia dos três. Ele tem a magia mais poderosa e também a mais poderosa determinação dos três. E também é considerado o mais forte do trio na visão de outros. Dusty Sans, além disso, tem uma carga de sentimentos negativos dentro de si mesmo muito grande, o que atraiu muito bem o Nightmare. A força psicológica dele, o medo que ele pode causar no humano, mostrando apenas o karma de suas falhas, pode ser muito grande e muito brutal. Enfim, pessoal, para finalizar, nós temos agora o Horror Sans, que enquanto o Killer Sans é a agilidade, experiência, liderança, o Dusty Sans é basicamente a magia e também a loucura, o Horror Sans é a brutalidade e o próprio terror, causando também uma mana de energia negativa muito grande em qualquer lugar que o trio vai. Sendo assim, o Horror consegue basicamente não usar magia, ele não usa tanta magia, ele usa apenas ossos distorcidos, usa seu machado para degolar as suas vítimas, sendo com certeza o mais violento do trio. Ou seja, essa é a combinação perfeita: força física, força mágica e força bruta. Agora, pessoal, vamos um pouquinho para algumas curiosidades do Murder Time Trio. Bem, pessoal, a primeira curiosidade que eu posso falar é que originalmente no lugar do Horror tínhamos o Insanity Sans, mas a fanbase foi preferindo muito mais o Horror Sans, e hoje em dia o Insanity é meio que uma segunda opção, ou seja, caso o Nightmare veja que o Horror foi derrotado, ele meio que bota o Insanity no lugar do Horror, e acho que as razões do Insanity ser o escolhido é porque ele é tão brutal quanto o Horror, e também ele é bem loucão das ideias que nem o próprio Horror, então é o substituto perfeito em alguns casos, como na fase 2 da fangame do Murder Time Trio.
Além disso, pessoal, falando na fangame de Murder Time Trio, outra curiosidade é que Murder Time Trio se originou em um projeto de fangame, onde teríamos exatamente esses três e também o Insanity Sans, mas eu também não sei se teríamos muito esse envolvimento todo do Nightmare. Mas a fangame acabou não tendo lá o progresso desejado e eu não sei se foi cancelada ou só está em pausa. Outra coisa, pessoal, é que a fanbase estabeleceu que dentro do Murder Time Trio, como eu falei, o Nightmare acha o Killer o favorito e o mais produtivo, o que provavelmente gatilhou a Jackie de escolher especialmente o Killer para ser a dupla do Nightmare em Underverse. Nesse caso, pessoal, o Killer é o favoritinho do Nightmare, apesar de ele também reconhecer a carga de energias negativas muito boa nos outros dois. Enfim, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi até que muito bom. Toda a história que eu contei aqui não tem um criador específico, é apenas um consenso que a fanbase entrou, que tá nas Wikipédias, tá nos arquivos, nas fanfics, e que eu acabei juntando essa história e fazendo realmente a história definitiva do Murder Time Trio. Eu espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.